Fala galera do EBL, me chamo Fiorin, sou um dos apresentadores do EBL Talk Show. E no segundo episódio, o convidado é João Miranda. Gostaria de perguntar como conheceu a Liga? E aí, pessoal, tudo bom? Eu conheço a Liga há 7 anos, né? Eu entrei em agosto de 2018 e eu fui convidado pelo Anjos. A galera deve conhecer aí das antigas. A gente participava de uma outra liga que não tinha nada a ver com o Brasfoot, era uma liga de pênaltis. E ele comentou sobre o Brasfoot e eu já jogava Brasfoot há muito tempo, né? E quando ele comentou sobre uma liga de Brasfoot online, eu não sabia nem que existia isso. Eu fiquei curioso e quis saber. E aí, em agosto de 2018, eu entrei, né, na liga. Na época não tinha nem pré-seletiva, nem espera. A menor divisão era a divisão 8 que eu entrei, né? Hoje já está com 13 divisões, eu não me engano, é 12 ou é 13. Né? Depois de 7 anos aí, a liga continua crescendo. Como foi lidar com o término do seu relacionamento dentro da Liga? Me chamaram para falar de futebol aqui, que é isso? Cara, foi muito complicado, porque eu já era um pouco conhecido ali na liga, né? Eu sempre chamei muita atenção, acho que menos pelos títulos, mais pelas polêmicas. Eu sempre fui muito envolvido em treta, principalmente com o pessoal da principal, quando era da seletiva. E todo mundo, quando aconteceu isso tudo aí, do meu término, eu não acho que foi num grupo onde estava todo mundo da liga lá, não sei se era do resenha, eu não lembro exatamente. Eu sei que a confusão foi para os grupos da liga, um monte de gente se envolveu para querer inflamar a treta, e foi meio complicado, porque ao mesmo tempo que eu estava zoando muito na treta, era um momento escroto, por causa de término, né? Então não foi muito fácil. E aquelas discussões na época que a gente terminou, quem lembra aí, eu acho que eu ganhei como áudio do ano. Nesse ano eu pelo menos concorri, né? Eu tenho um áudio engraçado aí, que eu não vou falar sobre isso. Isso aí gerou muito problema depois, até depois que a gente voltou, enfim, deu muita dor de cabeça. Perfeito. Conta um pouco da tua trajetória na Liga. Cara, como eu falei na outra resposta, né? Eu fiquei logo conhecido muito menos pelos títulos e mais pelas polêmicas. Minha história na Liga ela começa com o Ipiranga, né? Eu entro na divisão 8 e quando eu entro, é um período ali que o pessoal da principal, hoje menos, né? Mas na época o pessoal da principal tinha muito preconceito com a galera da seletiva e tinha muito preconceito com o pessoal da Norte-Oeste. E eu sou da Norte-Oeste. Então, e eu nunca fui de ficar com receio das coisas. Quando eu percebia que o pessoal queria menosprezar, e assim, tudo bem, na época a gente só tinha um representante na principal, né? A Norte-Oeste não tinha tanto peso na liga. Eu batia de frente com o pessoal, discutia com muita gente. Quando o pessoal queria desmerecer a seletiva, eu batia de frente também. Muita galera da seletiva me conheceu desde cedo por causa disso, né? Eu acho que os grandes títulos que eu fui ter foi depois, foi bem depois da história do Josh Maja, bem depois disso aí. Eu era muito mais conhecido pelo meu posicionamento. A galera da seletiva me apoiava muito, o pessoal do Norte-Oeste me apoiava muito, tanto que acho que uns 4 meses depois que eu entro na liga, eu fui eleito ministro do modo seleção por eleição, né? E salvo engano, eu fui o único da seletiva que ganhou. Ou fui o primeiro, alguma coisa assim. Eu sei que na época o Casar ficou muito mordido porque eu fui eleito, porque eu era da seletiva, eu era novato comparado a outros que estavam concorrendo, que eram mais experientes, que eram conhecidos na liga, né? Só que a gente chegou e fez acontecer. O meu mandato como ministro de seleção, eu sei que eu agreguei muitas coisas boas, a gente trouxe ideias, montamos equipe, né? E a minha primeira parte na liga, da minha história, começa nisso, nas polêmicas, mas depois vem a história de conquistas, né? Eu já fui campeão da divisão 6, acho que divisão 4 também já fui, não lembro outras divisões que eu já fui campeão da 3 ou da 2, confesso que eu não lembro. Eu já fui várias vezes campeão da Norte-Oeste, do Paraense,
mas eu acho que sempre o nome que foi mais ligado a minha história, é o Josh Maja. Começa quando eu assumo a equipe do Bordeaux, numa mudança de equipes, e esse cara, ele simplesmente arrebenta numa Norte-Oeste, e na divisão ele ganha bola de ouro. E eu idolatrei esse cara na hora, desde a primeira temporada. Tanto que eu tentei colocar o nome do meu filho de Josh Maja, mas a mulher não deixou. Ela deixou só colocar o nome do nosso gato. Meu gato se chama Josh Maja até hoje. E aí ele faz parte da minha equipe por várias temporadas, são várias temporadas seguidas ganhando bola de ouro, inclusive numa temporada em que o Souza ele tinha o Neymar no time dele, a gente estava na mesma divisão e o Josh Maia ganhou a bola de ouro em cima do Neymar. Então, assim, ele era um monstro sagrado do meu time, que foi conhecido aí por várias divisões. O pessoal fala até hoje, que a galera, antes de falar Josh Maia, eu sei que vão lembrar de mim. Né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa marcante na liga, posso não ser um dos melhores, mas eu sei que eu sou um dos mais conhecidos. Como é ser genro do Chimbinha? Rapaz, agora tá melhor, né? Depois que a gente casou, nasceu o Cláudio, melhorou muito. Inclusive, eu estava no feriado ontem, passando feriado lá na casa dele. Tem algumas regalias aí que são muito legais. Normalmente, pelo menos uma vez no mês, a gente está indo pro sítio lá, tem churrasco direto. Ele é doido por açaí, então sempre tem que ter açaí, entendeu? Tem algumas regalias, assim, de ser genro do Chimbinha, fora a zoeira, né? Eu lembro quando eu casei, que aí eu mandei lá no grupo da Liga uma foto minha assinando o documento lá, eu brincando, né? Eu falei assim, vou passar o Calypso meu nome. É muito bacana, cara, é muito bacana. Já me procuraram, eu e a Rebeca, para dar entrevista, um negócio, mas não. A gente sabe que tem muita polêmica nisso aí, cara. Eu lembro que fizeram um pouco pra gente fazer uma entrevista na Record, me mandaram no Instagram, só que a Rebeca ela não quis, ela ficou com receio. E aí depois a gente foi descobrir que essa matéria era justamente para difamar certos artistas que têm filhos fora do casamento. Era tipo para atingir o cara, entendeu? Não era nada para fazer uma entrevista, para falar sobre ela, sobre a gente, não. Era para atingir o cara. Outras pessoas fizeram entrevista, a gente não fez. E a gente viu depois a matéria, que era para atingir o Chimbinha. Tá entendendo? E nessa questão de vida dos famosos, cara, tem que pensar 3, 4 vezes no que tu vai falar, 3, 4 vezes no que tu vai fazer, no que tu vai se posicionar, para não trazer problemas muito maiores para tua vida. Então a gente procura ser muito reservado nisso aí, tá entendendo? Ainda mais agora com certas polêmicas envolvendo o Chimbinha e a Joelma, que surgiram, né? Tem surgido. A gente prefere se preservar nisso aí. Tem um lado bom, né, de ter certas regalias, mas tem um lado ruim também. A gente precisa sempre pensar 2, 3 vezes no que fazer, no que falar, para não gerar nenhuma brecha de problema. Não é gerar problema, não. Às vezes não tem nenhum problema, mas o pessoal só quer um pouquinho, um detalhezinho para querer criar confusão. Quem é seu maior freguês na EBL e qual é o treinador mais difícil de enfrentar? Cara, o meu maior freguês. Boa pergunta. Eu fiquei muito tempo fora da liga. Eu vou falar quem eu acho mais difícil de enfrentar. João, tinha o Garcês que saiu da liga. Eu sou eterno vice dele na Norte-Oeste. Eu tenho mais vice na Norte-Oeste do que títulos. E os vices foram todos para ele. Era absurdo. Eu não conseguia vencer ele, né? Então ele é um dos caras mais difíceis de enfrentar. E hoje eu posso botar dois que eu conheço de perto. É o Wesley e o Marcos. Eles fazem uma formação muito biruta que não dá certo. Eu tento de todo jeito. O Marcos, fiz uma formação para bater não, empatar com ele no último torneio que a gente enfrentou, que o empate eu passava. Eu fui para o intervalo perdendo de 1-0. Aí mexi para melhorar, levei mais 3 no segundo. E a história é engraçada, ele até falou no áudio lá. O Marcos, quando ele não sabia nada de Brasfoot, quem ensinou ele fui eu. Eu passei as dicas para ele, falei que ele tinha que vender, quem ele tinha que contratar, formação, tudo de dica, e agora o cara tá um monstro aí. Eu não consigo ganhar do cara, eu queria um monstro. Agora de meu freguês, cara, eu não vou lembrar alguém. Agora nessa volta da liga eu enfrentei muita gente nova,
Muita gente nova. Até no Norte-Oeste tinha muita gente nova. Eu não vou lembrar agora de freguês. Ah, tinha um, lembrei um agora, que tinha um na Norte-Oeste, que era o Biel, o Gabriel Moreira, quando ele era João Fernando, dele. Ele sempre foi muito meu pai. Mais como João Fernando do que como Gabriel. Nunca entendi isso aí. Mas ele sempre foi. Qual é o treinador que você mais admira na EBL? Por qual motivo? Que eu mais admiro, cara, tem alguns. Tem os moleques que estão na divisão 1. Eu tiro o chapéu pra galera de lá. Eu batia muito nessa tecla, na época eu tretava com eles, só que eu já joguei a divisão 1, né? É diferente mesmo, cara, é difícil. É difícil. Hoje eu tô na divisão 2, os caras da divisão 1 mais antiga ali, eu pinhei agora com o Thomas, eu acho que ele tá na 3 ou na 4, mas na época ele era da 1, o Adelino, eu já narrei Sul e Sudeste, os caras são bravos mesmo, tem que tirar o chapéu. O próprio Wesley, o Marcos, tem um moleque que tá na divisão 1, que é da Norte-Oeste lá, o Everton Cássio, meu pupilo também, ensinei tudo, aquilo no passado da divisão 8, ensinei ele, o moleque que deslanchou, tá um monstro sagrado. A galera da divisão 1, eu tiro o chapéu para esse pessoal, que eu era da divisão 1 na minha época, que eu entrei, depois que eu subi, os caras, eles conhecem muito, muito mesmo. Tirar o chapéu muito para essa galera da divisão 1. Quais são os seus objetivos na liga atualmente? Atualmente, eu vou dizer como técnico, e depois eu vou responder o meu... como é que fala? Esqueci agora a palavra. Meu objetivo geral, vamos botar assim. Meu objetivo como técnico agora, o meu elenco ele não estava muito legal. Eu preciso contratar algumas peças. O meu objetivo era sobreviver à divisão 2, porque eu estava sem volante. Eu joguei só com um volante todos os torneios, né? Então eu estava muito limitado, pouco zagueiro. Eu tinha muito atacante, né? E o meu objetivo era sobreviver e contratar bem na próxima temporada. Consegui, não caio mais, estou suave, né? E a próxima temporada, contratando bem, é conquistar o título da Norte-Oeste. Cheguei no final nessa temporada, perdi pro Everton, né, por um gol, foi um jogaço. Eu amassei ele no último jogo, mas o goleiro dele pegou tudo. Foram 20 chutes no gol, o goleiro dele defendeu 19. É absurdo isso. E na divisão 2 eu quero subir. Eu achei a formação boa, acho que dá para brigar para subir na próxima temporada, contratando peças melhores, reforçando mais o time, acho que dá para subir. Como objetivo geral do João, eu já tinha isso antes de sair da liga, né? Como eu falei, eu entrei no época do Norte-Oeste e não tinha peso nenhum. E quando eu chego na principal, continua sem peso. Era eu e mais o Murilo Francisco, depois veio o Garcês. Aí o Murilo sai, fica só eu e o Garcês na principal. Então, na época, lá eu e o Garcês, o que a gente fez? A gente começou a ensinar os moleques do Norte-Oeste, que eram divisão baixa, a subir. O Everton Cássio é exemplo desse. Mas eu lembro que depois eu saí, a divisão 1 chegou, a gente estava conversando esses dias agora, chegou a ter o Garcês, o Gabriel, acho, era não sei se o Everton Cássio já estava, acho que já estava, porque ele voltou na divisão 1 agora. Tinha mais alguém, o Pedro que ganhou agora a divisão 2 estava na divisão 1, alguma coisa assim. Tinha outros na divisão 2, na 3. Tinha muita gente na Norte-Oeste na principal. Então, meu objetivo, fora como técnico, é de novo a galera do Norte-Oeste fazer essa galera subir. A temporada a gente fez um moleque subir bacana, a gente pegou lá no grupo mesmo, começou a passar, pegou ele. Zoado áudio, essa pergunta vai sair com áudio zoado, mas vamos ver, tá? Como foi lidar com aquele julgamento que o Caldeirão ofendeu sua esposa e foi banido? Cara, eu sempre fui muito enjoado, como eu falei. Eu sempre fui muito polêmico, treteiro. E quando eu ofendi algum dos meus, as minhas tretas, eu posso, acho, confirmar isso, afirmar isso. Todas as tretas que eu estive envolvido não foi porque me xingaram, não foi porque mexeram comigo. Comigo eu rebato, bato e tá tudo certo. Agora, quando mexiam com um dos meus, aí o negócio piorava. Não sei o que era isso, não. Já tretei com um monte de gente porque falavam de alguém da Norte-Oeste que eu ensinava, ou porque era algum amigo mais próximo meu, eu já me metia na porrada. E aí, na época, eu lembro que o Caldeirão, eu acho que ele continua, eu sei que até hoje, né? Mas eu lembro que ele ofendeu brabo a Rebeca, né? E aí, existe uma coisa do seguinte, na época, quando eu tretei, eu acho que ele estava tretando comigo, e aí envolveu a Rebeca, alguma coisa assim, não lembro exatamente como foi.
Eu sei que eu estava envolvido na história. E, cara, eu, eu, eu zoo, eu pego no pé, eu até passo dos limites com os caras, entendeu? Porque homem para homem, aí para mim, né? Homem para homem, irmão, a gente se troca e lá ele, né? Mas, tipo assim, a gente solta farpas ali, treta, xinga um outro, e, meu irmão, segue a vida, mano. Segue a vida. A história é essa, para mim, entendeu? Quando tu sai de me atingir pessoalmente para atingir uma pessoa próxima a mim e tu faz ofensas gratuitas com alguém que não tem nada a ver com a história, e é uma mulher que se ofende mais fácil, tá entendendo? E eu acho que ela tava de DPM nesse período, salvo engano. Meu irmão, é mais escroto, porque tu já tá partindo por uma ofensa com quem não tem nada a ver e que não, sem, não, é, nem sem, não é puxar papo machista, não, mas, mano, a gente aguenta porrada, pô, a gente aguenta tranco. Não tem por que envolver mulher na história, entendeu? E aí eu acho que foi uma das poucas tretas que eu fiquei mordido mesmo e eu fui pra cima dele com raiva mesmo. O resto era muito zoeira, mano. Eu sempre fiz muita treta zoando. Eu morria de rir, mas lá no texto lá eu tava puto mordido. Mas eu tava rindo pra caramba. Esse não, eu tava sério. Tava muito sério mesmo. Eu queria. Meu objetivo era banir ele da liga de raiva mesmo. E aí tem muito do meu lado pseudo-advogado. Eu não sou advogado, sou formado, não. Mas eu estudo pra caramba essa área, eu gosto muito de pesquisar sobre. Já assisti um monte de séries sobre isso, não que faça muita diferença, mas já assisti muito sobre isso, é uma área de estudo que eu gosto, entendeu? E aí eu lembro que na época tinha o Tribunal da EBL, alguma coisa assim. E foi eu que processei? Eu lembro vagamente, cara, da história. Eu acho que foi eu que processei, e usando provas, minha argumentativa, eloquência com palavras certas. Eu sempre fui muito bom nisso aí. Tanto que eu não tenho caso de derrota na liga de julgamento. Eu acho. Eu não lembro de nenhuma derrota. Casais, se olhar essa entrevista aí, pode puxar a história aí. Eu não lembro. Eu não lembro. Inclusive, histórias que me julgaram e eu que comecei também, eu não tenho derrota. As minhas defesas sempre foram muito boas. E os meus ataques também sempre foram muito bons. Inclusive, vou soltar aqui a bomba, não estava nas perguntas aí. Uma das histórias mais famosas do EBL Jato, que foi não sei se tu vai lembrar, da história do Ilderlan, que ele foi punido. Não sei se tu lembra não sei se ele foi banido da liga, que ele foi julgado. A galera vai, é EBL Jato 2.0. Eu não sei se era por causa do fake do Michael. Foi, por causa do fake do Michael Douglas. Quem moveu tudo isso aí na época fui eu e o Garcês. O Garcês me procurou pra gente. Ele me achou uma situação muito estranha do Irlanda com o Michael Douglas. E eu falei assim: realmente, isso tudo tá falando faz sentido. E aí a gente foi, falou com Casais sobre essa suspeita. A gente passou toda a história, falou assim: olha, a gente tá com suspeita disso, 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 disso. Tem como a gente fazer algo a respeito? E aí, na época, Casais, fez uma jogada de mestre. Ele fez uma enquete, uma pesquisa no Google lá para todo mundo participar. Quem participasse, acho que ia ganhar não sei o que lá. Era uma enquete besta que ele fez. E aí, com essa enquete, eles conseguiram pegar o IP do Michael Douglas e do Iderlan. E deu o mesmo IP. Só que o número do Michael Douglas na inscrição da liga, dizia que morava nos Estados Unidos. Eu não sei qual é o estado, qual cidade. Mas deu o IP do Nordeste lá do Iderlan. Foi quando pegaram isso aí, entrou na IBL Jato. E aí eu lembro que. Eu não lembro quem que fez não fui eu diretamente que fiz a ação de promotoria, que é acusar, né? Não fiz a acusação, eu ajudei a acusar. Eu fiz toda a ajuda ali, eu não lembro quem foi, se foi o Casas que acusou direto, alguma coisa assim, eu sei que ajudei nisso, e muita da base da acusação foi no que eu tinha pegado as informações lá e ajudado. Então eu sempre fui muito dentro disso. Eu ganhei dinheiro na liga sendo advogado dos outros. Tinha gente que era processado e me procurava. Falava assim: olha, quanto tu cobra? Eu falo 50 50 milhões, 30 milhões. Aí é o meu preço, bora. E aí eu pegava as informações, defendi e nunca perdi. Eu tenho quase certeza disso, eu nunca perdi um caso na BL Jato. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, Miranda. Valeu. Valeu, tamo junto, meu irmão. Prazer jogar aqui na liga, né? Esse agradecimento ao pessoal.
né? Foram muitas tretas, muitas ondas, mas também foi muita diversão nesses 7 anos que a gente está aí. Pô, foi muito bacana, a gente conheceu um monte de gente, tem muita história bacana aí que a gente viu acontecer. E fica um adendo que eu vi no comentário do Capaz, eu acho inadmissível ele não citasse o caso do Joel como uma situação mais louca do espetacular. Aquele vídeo devia ter reprisado todo mundo na liga lá. Não posso mostrar aqui, logicamente, mas aquele vídeo é muito bom. O papo da prisão, para mim, é uma onda doida isso aí. Né? Muito bom aquela história, o Casar não citou. Valeu, valeu. Valeu.